Da reforma previdenciária, sobretudo ela voltada para o setor público, sem dúvida, retoma a ordem do dia daqui a uns 30 dias e, se tratando de um governo recém-eleito, retoma com um fôlego bastante diferente do que era a capacidade de aprovação de medidas no Congresso Nacional do governo Temer. Portanto, numa correlação de forças que provavelmente será bem diferente da correlação anterior, que nos permitiu vencer naquele momento, derrotar a proposta governamental naquele momento, e certamente enfrentar uma nova proposta no início de um governo recém-eleito, a conjuntura será muito mais difícil para os trabalhadores de maneira geral e mais especificamente para os servidores públicos. Nós vivemos hoje no Brasil uma relação de cerca de 50% da população economicamente ativa, na verdade já 53% dela na informalidade. Nós estamos decrescendo a proporção em que os trabalhadores em idade ativa, em idade de trabalhar, possuem carteira assinada. Ou seja, aquilo que eu falei, que o INSS mantém pelo menos 3,5 por 1, é da massa de 48 que tem carteira assinada. Quer dizer, se nós tivermos uma política econômica e trabalhista que assine carteira das pessoas, essa relação tem lá 52% da população economicamente ativa para procurar e trazer para o polo contributivo da relação previdenciária, não é? Então, a política de destruição da relação de trabalho que foi operada há 2 anos atrás, com a reforma trabalhista, reduz o nível de carteiras de trabalho assinada. E o reflexo é direto na Previdência, porque você aumenta a quantidade da população economicamente ativa na informalidade e isso prejudica, mais uma vez, o regime geral de Previdência. Então, é possível, sim, que os reflexos de médio e longo prazo, principalmente da reforma trabalhista e da terceirização aberta, como foi aprovada já, terceirização, inclusive, de atividades meio, faça com que, a médio prazo, nós tenhamos uma redução ainda maior da população economicamente ativa com carteira assinada, o que vai fazer com que aquela relação de 3,5 por 1 do INSS caia e possa chegar, então, aí sim, a uma relação deficitária. E, mais uma vez, lá na frente, a justificar, aí sim, reformas previdenciárias de restrição de acesso a benefício, exigência de dados adicionais e tal, mas cuja razão de ser, né, a causa daquele problema que eventualmente o INSS virá a enfrentar, o regime geral, foi exatamente a reforma trabalhista e a aprovação da terceirização desenfreada. Para vocês terem uma ideia, só na situação anterior de terceirização brasileira, em que só era permitido pela lei que houvesse terceirização das atividades meio das empresas, não da atividade finalística dela, então você só podia contratar terceirizado, regra geral, para atividades de apoio das empresas, não para a atividade finalística dela. Já naquela situação anterior, que era uma situação muito menor em grau de terceirização do que a gente vem vivendo e vai viver mais fortemente para frente, já naquela relação, as pessoas terceirizadas tinham, vocês devem saber disso, né, periodicamente carteira assinada, mas também por grande período não tinham carteira assinada. Naquela situação, essas pessoas tinham cerca de 7 a 8 meses por ano de carteira assinada. Para quem trabalhava já no efeito da terceirização. 7 ou 8 meses por ano de carteira assinada, um ano que tem 12 meses, dá para mostrar claramente quanto tempo essas pessoas vão precisar trabalhar para cumprir os 35 anos e se aposentar. Ou seja, elas trabalham muito mais do que um trabalhador que teve carteira assinada normalmente, direto, né? Ou que a média de carteira assinada seja de 12 meses por ano, por exemplo. Para aquelas pessoas, elas perdiam a todo ano pelo menos 5, 6 meses. E isso projeta para o final da vida a impossibilidade de comprovar tempo de contribuição e a dificuldade de acesso ao próprio benefício, porque são geralmente, nesse caso, inclusive pessoas de menor renda, de menor capacidade de enfrentar os problemas de saúde ao longo da vida e, portanto, com uma expectativa de vida já na velhice menor do que as outras pessoas, do que nós aqui, por exemplo, em média, e com a postergação do acesso à aposentadoria. Então, vejam que aproxima, o falecimento vem mais para próximo e o acesso ao benefício vai para mais longe, o que torna essas pessoas mais
propensas a não chegarem a ter benefício previdenciário. Na situação anterior à reforma trabalhista. Quer dizer, na situação posterior a ela, esse quadro certamente será agravado. Mas essa relação de 7 meses para 12 certamente irá para baixo. E daqui a 1 ano ou 2, provavelmente os primeiros estudos já vão mostrar que essa média terá caído fortemente. À medida que o Supremo Tribunal Federal permite que essa terceirização se amplie também para dentro do setor público, nós podemos dizer que o quadro a se projetar aí para frente é um quadro bastante difícil, né? A isso se soma o congelamento de gastos por 20 anos, o que projeta, evidentemente, a redução absoluta, talvez, o fim do concurso público para provimento de vagas, e substituída essa necessidade pelos terceirizados, que vão custar sensivelmente menos do que custaria um servidor efetivo. Então, esse quadro para os regimes previdenciários, primeiro para o regime geral de previdência, mas também para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, esse quadro trabalhista, que a princípio parece ser algo separado, né? Está lá, a reforma trabalhista é uma coisa, a questão previdenciária é outra. Não é, em absoluto, né? A relação de trabalho e a estabilidade no trabalho, a garantia de emprego, o nível de contratações, as carteiras assinadas, refletem diretamente em qualquer regime previdenciário, sobretudo quando ele se organiza na modalidade contributiva, como é o caso brasileiro. No caso do setor público, voltando aqui então ao que falávamos anteriormente, essa relação já é uma relação deficitária, já é uma relação de perto de 1 por 1, ou pior do que essa, não é? Portanto, não há solução no regime público de previdência se nós continuarmos debatendo esse assunto sob a ótica do regime de contribuição, gente. Não há. Porque nós não temos nenhuma perspectiva de chegar a ter novamente 3 por 1, ou temos. Ou nós acreditamos que qualquer que seja o governo vai contratar em larga escala servidores públicos a ponto de chegar a uma relação de 3 ativos para cada aposentado. Não chegaremos, né, em governo nenhum. Eu, pelo menos, não acredito que tenhamos isso no horizonte. Ao contrário, contribui, inclusive, para que isso se reduza, não só as políticas públicas de privatização, redução do Estado, etc., mas também a introdução de novas tecnologias que, à medida que vão sendo aperfeiçoadas, vão reduzindo a necessidade de mão de obra para determinadas atividades. Então, é um quadro que certamente projeta a impossibilidade total de termos uma recuperação dessa necessária relação de 3 por 1 no setor público. Ou seja, do nosso ponto de vista, no setor público, a solução para a questão previdenciária dos servidores não está na contribuição. Porque se for com base na contribuição, nós vamos ter que pegar os ativos e passar para 14%, 18%, 20%. Alguns estados, o município de São Paulo, apresentou ainda no governo Dória uma proposta de 18% de alíquota contributiva. Gente. Nós não estamos inventando nada aqui, isso já está acontecendo. Boa parte dos estados, inclusive Santa Catarina, a alíquota já é 14%. O governo federal já tentou 14%. Né? Portanto, se a gente mantiver o debate sob a ótica da contribuição, né, de gerar receita suficiente para pagar o benefício a partir dos ativos, nós vamos admitir que cada vez mais tem que subir as alíquotas, vai se fazer uma nova reforma, talvez para acabar com a isenção dos aposentados até o teto do regime geral, não é? Porque hoje os aposentados do setor público só contribuem quando o salário ultrapassa o teto do regime geral. Bastará alterar a Constituição e dizer por que não os demais contribuírem também, e não só aqueles que ultrapassam o teto, né? Já que tudo é regime de contribuição, é necessário o equilíbrio financeiro e atuarial e, portanto, tem que se buscar dinheiro de quem tem capacidade de contribuir, capacidade entre aspas, né? Quem tem salário para ser atacado para gerar a contribuição e tentar se chegar ao equilíbrio financeiro. Portanto, sob essa ótica, nós pensamos que se a gente continuar debatendo a questão previdenciária sob as amarras do regime de contribuição, nós não vamos para lugar nenhum. Ao contrário, vamos perder esse debate, porque a sociedade vai olhar para isso como um déficit estrondoso, como já olha, infelizmente, porque é isso que se passa para a opinião pública todo mês. E nesse debate com a USP, que fizemos no primeiro semestre, levou à edição de um livro, foi lançado agora há 15 dias atrás, que defende a retomada, no caso do setor público,
a retomada do orçamento fiscal como responsável pela previdência dos servidores públicos, e não o regime contributivo. É dizer, retomar o que era o regime previdenciário dos servidores públicos antes de 1993. O regime previdenciário dos servidores não era contributivo. Os servidores públicos estatutários antigos, da 1711 até 1990, contribuíam com 6% da sua remuneração para financiar exclusivamente as pensões. Eles não financiavam a própria aposentadoria. A aposentadoria deles era obrigação do Estado, do orçamento fiscal. Era parte da relação estatutária entre o Estado e os servidores, assegurar a garantia de aposentadoria àqueles servidores, assim como era a estabilidade no emprego, a exigência de concurso público. Faziam parte todos esses direitos de um conjunto de proteções em torno do servidor, exatamente para assegurar a liberdade do servidor exercer sua atividade, independentemente das vinculações político-partidárias do governante. O servidor tinha que ter isenção total para exercer sua atividade, e essas garantias tinham esse objetivo. A partir da década de 90, se introduziu a contribuição dos servidores públicos. Eu não disse aqui que vocês não contribuíam quando era CLT, tá? Até 1990, vocês eram seletistas, vinculados ao regime geral de previdência, e contribuíam sim. Mas no setor público, até 90, da 1711, o regime não era contributivo, o regime era fiscal. E mesmo de 90 até 93, o regime se tornou fiscal também para vocês. Quando vocês mudaram da CLT para o Estatuto, vocês ficaram provisoriamente sobre um regime de responsabilidade fiscal. E nós entendemos que é esse debate que tem que voltar. Por que não o orçamento fiscal financiar a aposentadoria dos servidores públicos? Por que tem que ser os próprios servidores a financiar? E pior, estando eles submetidos às políticas estatais de redução drástica da quantidade de ativos, através das diversas políticas, né? Incentivo à demissão. Eu mesmo era servidor público federal, eu entrei no primeiro PDV. Né? A gente conhece aí quantos servidores que também ingressaram no PDV. O PDV tira gente em atividade, não tira aposentado. Tira contribuinte e piora o quadro da relação ativo-aposentados, não é isso? Se o Estado tem uma política de não contratação, ele agride o regime previdenciário, ele agride a capacidade do regime previdenciário ser equilibrado. Quer dizer, vocês são reféns dessas políticas e, ao mesmo tempo, são chamados a serem os responsáveis por financiar essa política, porque o resultado final recai sobre vocês e vocês são chamados, então, a pagar por ele. Então, do nosso ponto de vista, a gente tem que retomar a discussão sobre a responsabilidade do orçamento fiscal em garantir a aposentadoria dos servidores públicos. Ainda sobre a questão da Seguridade Social e do regime geral de previdência, para fazer uma última passagem por ele, para deixar mais pacífico que não há déficit no regime geral de previdência social, é dizer que o que o governo faz, e todos os governos anteriores o fizeram, é uma manobra contábil nas contas do regime geral de previdência. O regime geral de previdência tem os trabalhadores de maneira geral, trabalhadores, empresários, etc., que se aposentam pelo regime geral de previdência, trabalhadores autônomos, enfim, todas as formas de relação previdenciária que a gente conhece, e tem dentro da administração desse regime geral de previdência, mas que não tem caráter previdenciário, os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios para trabalhadores em regime de economia familiar, pescadores artesanais, pessoas que não tiveram capacidade contributiva ao longo da vida, por exemplo, por deficiência física grave, ou coisa que o valha, física ou mental, ou coisa que o valha. Então, essas pessoas têm uma política social. Essa política social de assegurar um benefício pago pelo Estado foi definido na Constituição de 88 com a sua respectiva fonte de financiamento. E a fonte de financiamento dessas políticas é o orçamento fiscal. Está lá na Constituição de 88. Essas políticas, portanto, não têm que ser financiadas com base no produto da arrecadação das contribuições dos trabalhadores à Previdência, seja deles, seja dos empresários, na parte patronal. Não é?
Esses valores que os trabalhadores e empresários pagam, a Constituição reservou exclusivamente para o pagamento dos benefícios de natureza previdenciária. Então, nós deveríamos ter lá no INSS, que administra as duas vertentes, deveríamos ter lá toda a receita do produto da arrecadação voltada aos benefícios previdenciários, aí receita sobre salário, concursos e prognósticos, enfim, todos os tributos, temos variados tributos sobre combustível, por exemplo, diversos deles, uma parcela disso vai para financiar os benefícios de natureza previdenciária. E deveríamos ter lá também o produto da arrecadação, aí não arrecadação mensal, mas do repasse do orçamento fiscal da União, lá para esse fundo, para que o INSS, que administra os dois modelos, o assistencial e o previdenciário, pudesse pagar os dois. Entretanto, o governo federal não faz o repasse do que é responsabilidade dele. Quer dizer, ele não paga a parte que ele deveria pagar para financiar os benefícios de natureza assistencial. E o INSS acaba pagando os dois. Aí o governo diz, ele é deficitário. Claro, porque o modelo contributivo do INSS foi feito para o produto da arrecadação de trabalhadores e empresários, aquela relação de 3,5 por 1, ser suficiente para pagar as aposentadorias. Se eu trago aqui mais 10, 20, 30 bilhões de despesas com orçamento de benefícios assistenciais e coloco aqui dentro sem a fonte de receita, eu gero artificialmente um déficit. Então, quando o governo defende que tem déficit, é essa manobra que ele fez. Se ele colocasse aquele dinheiro aqui, naquele exato momento, esse regime seria superavitário e não deficitário. Para vocês terem uma ideia, se olharmos só para a parte previdenciária, produto da arrecadação, portanto, voltada ao benefício previdenciário, entre 2007 e 2015, o superávit foi de 858 bilhões de reais. Quer dizer, entre 2006 e 2015, o regime previdenciário brasileiro arrecadou 658 bilhões a mais do que ele pagou de aposentadorias e pensões. Mas então como é que ele é deficitário? Sim, porque jogaram aqui para dentro uma conta que não é dele. Então o governo federal é que tem que assumir a responsabilidade pelo orçamento fiscal de fazer o pagamento daquilo que é um benefício de natureza assistencial financiado pelo orçamento fiscal. Para o setor público, praticamente tudo de maldade já foi feito nos anos anteriores, né? A emenda 20, depois a emenda 41, já fizeram o suficiente para assegurar que o regime previdenciário dos servidores, pelo menos daqueles que ingressaram de 2004 para frente, ou mais ainda de 2012 para frente, quando já ingressaram sob teto, né? Quando o regime previdenciário público federal do Poder Executivo passou a ter teto, e aqueles que ganham acima do teto teriam que buscar previdência complementar, se quisesse complementar a renda, se nós olharmos só para esse público, o público que vai se aposentar com 35 anos de contribuição ou 30 mulher, com um mínimo de 65 anos de idade homem e 60 mulher, esse regime jamais será deficitário, gente. Primeiro porque se pegarmos só esse segmento, nós estamos falando só de gente em atividade, não é isso? Nesse segmento não tem aposentados ainda. Então, se a gente pudesse repartir os dois setores públicos, né, aqueles servidores mais antigos dos novos, o regime previdenciário dos novos é altamente superavitário, ele não tem pagamento, ele só arrecada. E o regime dele, projetado para 65 anos, com 35 de contribuição, é algo que em qualquer país do mundo gera receita suficiente para o pagamento dos benefícios ao final. Gera receita suficiente para benefício integral até. E aqui esses servidores não têm mais a integralidade, né? Eles vão levar cálculo pela média, o que já vai reduzir o valor do benefício, e se essa média ultrapassar o teto, sequer vão ter valores acima do teto. Não é? O teto igual ao do regime geral de previdência, que hoje é cerca de R$ 5.300 mais ou menos. Tá? Então, esse segmento que foi duramente atacado pela emenda 20, depois pela emenda 41 e mais à frente com a regulamentação da Previdência Complementar no setor público, esse segmento não tem mais o que fazer com ele, gente. Não tem mais o que impor de prejuízo ou de restrição de acesso ao benefício
ou de redução de benefício final, porque esse sujeito já tem o pior dos mundos. A não ser que queiram dizer, bom, para esse cara, a aposentadoria é só aos 70, só aos 75, só aos 80, sei lá. Ou dizer que o tempo de contribuição terá que ser no mínimo de 45 anos, por aí. Quer dizer, pensar uma reforma previdenciária lá na frente, que inclua também esse segmento dos servidores públicos, certamente a reforma incluirá, é pensar em algo como quase a impossibilidade também aqui de acesso a um benefício previdenciário, ou do recebimento de um benefício previdenciário reduzido a ser percebido por um espaço de tempo pequeno, até o falecimento desse servidor. E sabendo-se já que a pensão que ele deixará, ele ou ela deixarão, essa pensão a ser deixada será cortada pela metade, porque essa já era a proposta do governo Temer, né? Será cortada pela metade e subsistirá a depender da idade de quem recebeu a pensão. Se a pessoa que recebeu a pensão era jovem, ela vai perder essa pensão logo à frente, 4 ou 5 anos depois deixa de receber. Né? Se ela tinha idade mais avançada, aí sim ela pode ser vitalícia. Então vejam que esse conjunto de medidas que estava lá na reforma do governo Temer, trazida para esse segmento de servidores mais novos, né, ingressantes a partir de 2004, principalmente 2012, torna praticamente inaceitável qualquer modificação, porque não é possível piorar ainda mais um regime tão ruim quanto ao que esses servidores já estão submetidos, tão restritivo quanto ao que eles já estão submetidos. Aos servidores que ficam mais para trás, aqueles que ingressaram há mais tempo, né, e que já estavam em regras de transição, ou que já estavam aposentados antes da aprovação das emendas 41, 20 e depois 41 e mais à frente a 47, a esses servidores também é difícil pensar no estabelecimento de regras ainda mais restritivas, em que pese as regras de transição terem piorado, mas serem bem melhores do que as regras permanentes dos novos servidores. Claro, exatamente porque elas são regras de transição de gente que tinha uma certa expectativa de direito e a regra de transição veio respeitar uma parte dessa expectativa de direito. Então, essas regras de transição, evidentemente, são melhores do que as regras permanentes. Qualquer servidor que ingressou de 2012 para frente, se eu dissesse a ele se ele quer optar por uma regra de transição, certamente ele optaria. Ele escolheria de transição porque são regras mais benéficas. Mas mesmo essas regras mais benéficas, de há muito deixaram de ser regras que se pudesse considerar privilégios, como o governo acusa que são. Não é? Porque já são regras que exigem tempo de contribuição bastante longo, exigem idade já de 60 anos, ou se pode reduzir essa idade de 60 anos, desde que exista excesso de tempo de contribuição, mais do que 35 de contribuição, como é a emenda 47, né? Então aposenta aos 60, se quiser aposentar com 59, tem que ter 36 de contribuição. Se quiser aposentar com 57, tem que ter 37 de contribuição. Então vejam que de algum modo essas regras elas se aproximam muito das regras permanentes, né? em que pese permitirem aqui o servidor, de certo modo, trabalhar um pouco mais, que é o que todos estão fazendo, praticamente todos, para que possam, então, ter uma aposentadoria reduzida em relação à idade. O resultado final, entretanto, ainda é, em boa parte dos casos, o acesso à integralidade de proventos, o que é direito adquirido do ponto de vista previdenciário. Porque, como falei, daqui a um mês provavelmente virá outra proposta de reforma, né? E aí o povo que já tem condição de se aposentar corre para os RHs e pede aposentadoria. Eu vou garantir o meu aqui porque vai ter reforma, então vão tirar o meu direito, eu vou lá e peço logo a minha aposentadoria. Isso não tem absolutamente nenhuma relevância do ponto de vista do direito adquirido no campo previdenciário. O que marca o direito adquirido em relação ao direito previdenciário é a data em que você completou as condições. Não a data em que você requereu a aposentadoria, nem tampouco a data em que a aposentadoria foi deferida. Aqui é simples exercício de direito. Então, o direito adquirido é aquele que foi implementado, completado, na data em que você completou. Agora, se faltava um dia para completar e veio a reforma, não é direito adquirido, é expectativa de direito. Completou? Bom, mesmo que venha a reforma, ela não poderá atingir esse direito adquirido.
Você poderá, então, ter 2, 3, 4, 5 regras de transição, né, para serem optativas a você, mas sempre terá aquela regra que vigorava num dia anterior ao dia da aprovação. Se a gente estivesse passando aqui os slides de quase 2 horas aqui de Previdência, vocês iam ver que a gente ia falar de 8, para os servidores que já estavam no sistema até 2004, de 8 diferentes possibilidades de aposentadoria, fruto dessas mudanças, né, ao longo do tempo. Então, a depender da data em que completou, tinha direito a essa, depois veio mais uma aqui, outra ali, viram opção dos servidores, né? Então, é importante marcar essa questão do direito adquirido, porque é normal, e infelizmente tem sido sempre assim, cada vez que o governo anuncia uma reforma previdenciária, as pessoas correm para se aposentar, achando que é isso que vai lhes dar garantia. Isso não lhes dá garantia absolutamente nenhuma. Claro, vocês podem dizer, bom, mas a outra também de ficar e esperar dá alguma garantia? Até aqui tem dado. Todas as reformas constitucionais, inclusive a proposta pelo governo Temer, respeitavam o direito adquirido em relação às aposentadorias. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, que estabelece que o direito à aposentadoria nasce na data em que se implementa as condições de usufruto. Portanto, do ponto de vista jurídico, há todo um arcabouço, vamos dizer assim, a proteger o direito adquirido com essa lógica que eu estou passando para vocês aqui. Agora, não posso garantir que a futura reforma previdenciária não tentará atingir um direito adquirido. Isso eu não posso garantir. Nós vamos ter que esperar a redação que vem por aí e se ela vai tentar atingir ou não. Se ela tentar atingir, evidentemente, haverá não só a resistência política que vocês farão a isso, como a resistência jurídica, a que não é aceitável, não é admissível, que aqueles que já implementaram as condições sejam submetidos a uma condição nova, quando já poderiam ter se aposentado na condição anterior. Acho que teremos espaço jurídico razoável para lidar com isso. Mas hoje o que importa é que todas as emendas até aqui e a súmula do Supremo sufragam esse entendimento que eu falei há pouco para vocês. Se viermos a ter uma proposta de reforma que assim não o diga, evidentemente, antes de correr para a aposentadoria, aguardem as orientações dos sindicatos, né? Certamente nós faremos os debates nos sindicatos se a reforma vier com esse nível de ataque, e certamente tomaremos medidas no campo jurídico, no campo político, etc., sempre com o objetivo de não fazer com que o servidor tenha que correr para a aposentadoria. Não só porque isso significa uma saída drástica da atividade funcional, que geralmente as pessoas não estão preparadas para fazer, ao contrário, né, as pessoas querem prolongar sua atividade funcional, como muitas vezes gera um prejuízo financeiro, não é? Perdem alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, se falarmos dos servidores do INSS, servidores federais, companheiros de vocês que trabalham no INSS, esses servidores têm uma gratificação de desempenho que corresponde a 70% da remuneração. E ao se aposentarem, essa gratificação cai para metade. Ou seja, mesmo quem tem integralidade, lá se aposenta com 35 menos. O sujeito vai lá no sindicato e diz, mas eu não tenho direito à integralidade. Quer dizer, tinha, né? O governo continua dizendo, não, mas é integral de 50. Continua sendo integral. Eu estou olhando para os 50, eu estou te pagando 100% de 50. E não o que era no mês anterior, quando estava em atividade. Mas, enfim, esse é um elemento aí importante para que vocês não corram, né, caso venha, e certamente logo depois das eleições começarão todos os boatos e propaganda sobre esse aspecto. A Globo vai voltar à carga com toda a força, não tenham dúvida, né, até pelos interesses que ela tem de medidas dessa natureza, mas é importante que vocês se preservem com uma certa calma naquele momento e aguardem as orientações que certamente as entidades sindicais prestarão.